Amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, neste domingo, nos reunimos, não fisicamente, porque ainda estamos neste período de quarentena, mas juntos, apesar de em nossas casas. Desejamos prestar ao Senhor um culto de louvor e de adoração. Ele merece, Ele é digno, Ele recebe nosso louvor e nossa adoração e faz com que a chuva caia sobre a nossa cabeça, nos abençoando todos os dias. Inicio esse culto rogando a você que feche os seus olhos, levante os seus pensamentos a Deus, rogando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia para receber o nosso culto e que se apresse em abençoar a nossa nação. Oremos. Querido Deus, nos reunimos mais uma vez nessa tarde e noite com o desejo de prestarmos a Ti um culto. Tu mereces. Tu és o Senhor de toda a terra. A Tua bondade está patente diante dos nossos olhos e também porque a Tua boa mão nos alcança onde estivermos. Rogamos, Senhor, recebe nos céus este culto que a Tua igreja está prestando a Ti. Aonde estivermos, seja aqui em Pirassununga, seja na cidade de Morro Agudo, seja em Niterói, em Maricá ou mesmo lá em Brasília, que os nossos irmãos todos, neste momento, esteja em oração, para junto buscarmos a Tua face, declarando que Tu és Deus e Senhor da nossa história. Recebe-nos, pois, assim, nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu quero ler um texto da pena do sábio Salomão. E diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Sim, este é o nosso Deus. Não é um Deus que apenas está lá, mas é um Deus que está convivendo comigo e com você. É um Deus que te olha, é um Deus que te vê, é um Deus que te ensina, é um Deus que te educa. As suas palavras são vida para a nossa vida. São lâmpadas para os nossos pés e são luzes para os nossos caminhos. Não podemos viver e muito menos sobreviver sem a palavra do nosso Deus.
nós a amamos. Nós entendemos que ela vai muito além da própria letra que nela contém. Quando a lemos e a aplicamos no nosso coração, é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que é vivificado dentro de nós. Por isso amamos a palavra de Deus, porque ela é maior do que as letras contidas nela, quando o Espírito Santo torna esta palavra vida na minha vida e na tua vida. Por isso, nunca se esqueça de alimentar-se da palavra de Deus. É ela que formará você como um cidadão dos céus, que vive na terra, que trabalha, que executa suas tarefas, mas que entende que muito mais que isso, é um cidadão do reino dos céus para abençoar o seu dia a dia. Não se esqueça também de estar todos os dias às 12 horas orando ao Senhor. Como igreja nós temos destacado isto. Às 12 horas nós paramos e oramos pela nossa nação, rogando ao Senhor que tenha misericórdia, que dê sabedoria aos nossos líderes. É a Bíblia que nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Portanto, como igreja, oremos. Busquemos a face de Deus. Roguemos, mais uma vez declaro, que o Senhor lhes dê discernimento para que as suas decisões elas possam abençoar este povo e possam possibilitar que nós, como igreja, possamos ser igreja como o Senhor define que a sua igreja seja. Negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar. Quando a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança, coração singelo de criança, perder toda a pureza que te encanta. Das tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, do teu amor eu cantarei, nele eu me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes. Jesus, quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, quando a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança, coração singelo de criança, perder toda a pureza que te encanta. Das tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, do teu amor eu cantarei, nele eu me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes. Jesus, mais
meditar com você a partir de um texto bíblico que nesta manhã, ou na manhã desta quinta-feira, dia da gravação, nós podemos compartilhar com aqueles poucos que estiveram conosco em oração. Esse texto está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Este é um capítulo longo. Aliás, lhe incentivo a ler, mesmo que eu não possa lê-lo todo, porque são 49 versículos e tomaria muito tempo, mas eu incentivo você a ler todo este capítulo com atenção. Ele com certeza vai falar ao seu coração. Leia debaixo da inspiração. Mas eu quero ler 3 versículos. Os versículos de número 11, 12 e 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. O rei Nabucodonosor tivera um sonho. E como muitos dos nossos sonhos, não nos lembramos de manhã. O rei Nabucodonosor não se lembrava qual o sonho que ele teve. Mas ele inconscientemente, ou talvez conscientemente, lembrava-se que este sonho, ele tinha uma importância vital. E ele definiu que ele precisava saber qual era o sonho e qual era a sua interpretação. E por causa disso, ele chamou os sábios, ele chamou os videntes, que lhe eram circunstantes, e pediu ou ordenou que eles lhe contassem qual era o sonho e qual era a sua interpretação. E os magos, os videntes, não tiveram a menor condição de fazê-lo. Às vezes a gente pensa que houve uma injustiça da parte do rei Nabucodonosor. Afinal de contas, como é que alguém pode dar a interpretação de um sonho que ele não sabe qual é? Pela minha ótica, houve sabedoria do rei. Porque seria fácil dar uma interpretação que fosse uma interpretação verdadeira ou uma falsa, ou mesmo alguma mistura entre o verdadeiro e o falso, se os magos pudessem conhecer qual sonho. Não era isso que o rei queria. O rei queria que um Deus trouxesse uma revelação verdadeira. E para isso, este rei, ou este Deus, melhor dizendo, se fosse um Deus verdadeiro, não apenas teria condições de revelar o sonho, mas teria condições de interpretar. Não somente teria capacidade para interpretar, mas teria capacidade para revelar. E os magos e os videntes disseram, isso é impossível. Isso é impossível para nós. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, disseram eles. Irado, o rei definiu que eles iriam pagar com a vida pela sua incapacidade, já que os seus deuses não puderam revelar qual era o sonho e qual era a sua interpretação. E mais, o rei definiu que todos os sábios do seu reino estariam debaixo do seu decreto. E com isso, Daniel e os seus companheiros Ananias, Misael e Azarias
foram incluídos nesse decreto e o chefe da guarda do rei, Arioque, comunicou a Daniel. E aí a gente percebe que quem é profeta, quem é de Deus, vive no fio da navalha. Aliás, a palavra de Deus, ela nos diz que todo aquele que quer viver piamente no Senhor Jesus sofrerá perseguições. Viverão no fio da navalha. Nós, como igreja, precisamos entender essa nossa destinação. A nossa destinação não é estar em concordância e usufruindo do mundo no qual nós estamos inseridos. Não. Nós somos embaixadores do reino de Deus. É o que nos afirma o apóstolo Paulo. Como se Deus advertisse o mundo por nosso intermédio. Nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo. Nós vivemos com os pés nessa terra, mas a nossa cabeça está lá nos céus. Por isso, nós somos sacerdotes do Senhor. E aqueles que são sacerdotes, eles vivem no fio da navalha. Outra verdade que eu vejo expresso nesse texto de Daniel capítulo 4 é que a política, ela depende do sagrado. Ela nunca poderá estar separada. A revelia, não. Por mais sabedoria, por maior entendimento, por melhor formação que tenham os nossos políticos, ou por melhor intenção, por melhor anseio que ele tenha, sem Deus, com toda certeza, a nossa política viverá aos solavancos. Eu já disse em uma das minhas meditações que foram gravadas em vídeo, que eu concordo integralmente com um autor que eu muito admiro, que é o C.S. Lewis. Ele diz que o homem foi formado para viver com um combustível certo. E este combustível chama-se Deus. E se Deus não for o combustível colocado no ser humano, as sociedades viverão como estão vivendo, aos solavancos. Começa dando certo, vai mais ou menos, mas chega num ponto, o motor para. Nós estamos vivenciando isso, o motor parou, e nós estamos na expectativa de que algo melhor possa acontecer. Estamos crendo que a ciência vai resolver o problema, mas nós que somos cristãos temos consciência que a ciência poderá até resolver uma questão que seja resolvida temporalmente, mas nós temos convicção que novamente algo virá, afirmando que a política, a vida que temos aqui nesse nível e nesse andar, ela depende do andar de cima, depende do sagrado. E eu e você, como igreja, somos aqueles que Deus separou como seu povo para apontarmos para aqueles que estão fora, que eles precisam de uma direção e que nós temos a direção das Escrituras Sagradas, que é avalizada pelo Todo-Poderoso como combustível certo para a nossa vida e para a vida daqueles que têm o governo. Então eu reafirmo, a política depende do sagrado.
Assim como o rei Nabucodonosor dependia do sagrado para que o seu sonho pudesse ser trazido à luz e para que a revelação do sonho pudesse ser desvelada. A política depende do sagrado. E aí eu penso, aqueles sábios, aqueles cientistas, aqueles videntes, não tiveram a capacidade para desvendar. Não tiveram porque a conexão deles, ela não estava feita com o Todo-Poderoso. Ainda que eles pudessem de alguma forma discernir qual era o sonho, porque, vejam, eu creio que os pensamentos, os nossos pensamentos, eles produzem ondas cerebrais. E os demônios, eles se comunicam através dessas ondas. Portanto, no cruzamento dessas ondas, algo nosso pode ser transferido para eles. Assim como algo deste rei que sonhou e não sabia qual era o seu sonho, podia ser transmitido para algum demônio que poderia discernir qual era o sonho. Ocorre que eles podem até fazer essa leitura, mas eles não são nem onisciente, nem onipotente e nem onipresente. Só há um que é onisciente, que é onipresente e que é onipotente. E somente Ele pode conhecer nossos pensamentos, nossos sonhos e principalmente o nosso futuro. E Daniel se apresenta e fala com o chefe da guarda. Aguarde que eu vou orar. E ele aguardou e Deus trouxe para Daniel a revelação daquele majestoso sonho. E ele sonhou com aquela estátua enorme. Essa estátua tinha ouro na cabeça, tinha prata abaixo, bronze, ferro, barro, mas que vinha uma pedra enorme e que era lançado sobre esta estátua. E a estátua representava os reinos da terra, até que esta pedra viesse e atingisse os seus pés. E então, quando estavas olhando, rei, esta pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esta pedra, ela é Jesus. Os construtores a rejeitaram, mas nós conhecemos e reconhecemos que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu. E Jesus Cristo, como pedra, foi lançada sobre os pés de barro que sustentavam toda uma civilização. E dele, uma grande pedra se formou. E o rei entendeu, por causa de Daniel, o seu papel nesse sonho, qual era o sonho e qual era a sua interpretação. Somente este Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele pode guiar as civilizações para o seu lugar. E nós, como igreja, temos um papel fundamental, absolutamente fundamental. Não são eles, não são os médicos, não são os cientistas, não são os professores universitários que podem trazer aquilo que traz paz ao coração do rei.
Quem pode fazer isso procede do sagrado, procede dos céus. É a igreja de Jesus. É você como igreja. Sou eu que também faço parte desta igreja e que tenho honra de fazê-lo. Nós temos a palavra dos céus para a vida daqueles que vivem aqui na terra. E nós sabemos e reconhecemos que todos os reinos foram atingidos por essa pedra e que haverá um dia que esta pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, voltará. Assim como ele subiu aos céus, ele vai descer. Ele vai buscar a sua igreja e ele vai estabelecer o seu reino. E você que me ouve, se você tem este Jesus, saiba da sua responsabilidade. Mas se você ainda não o possui, abra o seu coração, porque só ele é o combustível que você precisa. Que Deus nos abençoe e que a sua graça resplandeça na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que professam que só Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe e que dê a você e aos seus familiares uma semana de graça e uma semana de paz. Nós estamos vendo alguma luz acontecer. Nós estamos vendo, por exemplo, em nossa cidade, que o comércio começa a funcionar de uma forma leve, mas as coisas começam a melhorar. E nós estamos ansiosos para que o dia que a igreja possa reunir-se nos possibilite estar juntos, cumprimentando com as mãos, nos abraçando, nos beijando com ósculo santo na presença de Deus. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Amado Deus, eu despeço a tua igreja, orando em nome de Jesus, agradecido pela tua palavra, que é rica, que é poderosa e eficaz, e que traz revelações ao nosso coração. Eu peço em nome de Jesus, que aonde a nossa voz for ouvida, seja o teu Espírito e não nós, aquele que faz, que opera e que transforma vidas. Eu abençoo vida por vida, fazendo isso em nome do Senhor. E a você, meu amado irmão, e a você, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, as virtudes e o brilho do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelo século dos séculos. Amém, amém e amém.